Está no ar mais um Momento com Deus. Eu sou o pastor Josafá e eu gostaria de, neste momento, estar refletindo, meditando no texto da palavra do Senhor com cada um que nos ouve neste momento. O texto está registrado em 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 2, nós vamos ler, e depois o verso 40 ao 42, que nos diz assim o verso 2: Eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a sua habitação. Verso 40 a 42 diz assim: Agora, pois, meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, teus sacerdotes. Ó Senhor Deus, seja vestido de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém? Gostaria de refletir em cima deste texto, deste momento tão importante na vida de Salomão, quando ele, ali, segundo a ordem do Senhor, ele edificou o templo em Jerusalém. Este templo que estava já no coração de Davi para ser edificado, mas o Senhor não o permitiu, por ser, segundo a palavra de Deus, um homem que derramara muito sangue, pois pelejara muitas guerras, muitas batalhas. Foi-lhe tirado este direito de construir algo tão santo, onde seria a maior representação da presença de Deus no meio do povo, o templo, através principalmente do santo, nos principais lugares do templo, onde estava a arca do concerto. E algo interessante que me chama a atenção nesse texto é o momento em que Salomão ele acaba de edificar ali a casa, com tudo de melhor que o momento poderia lhe oferecer naqueles dias, de ouro, de prata, de tecidos, de madeiras, as mais preciosas da época, com toda a riqueza que Salomão possuía. Ele investiu ali naquele tempo, fora o próprio Davi já havia deixado um recurso muito alto para que realmente aquele templo fosse realmente construído. Se fosse construído somente com os recursos que Davi já havia deixado, já seria realmente um templo muito famoso, muito belo, um templo de uma nobreza material muito grande. Mas fora isso, Salomão ainda investiu muito mais do que o seu próprio pai, e assim então de imaginar muitas vezes a glória, a beleza, a formosura e o valor investido naquele templo. Interessante que mesmo diante de tudo isso, Salomão ele acaba de edificar o templo e ele vê ali a necessidade de um bem maior naquele templo. E qual era essa necessidade? A presença de Deus. E nos textos que nós lemos, nós vemos Salomão ele clamar ao Senhor, ele vai fazer essa oração do altar, a Bíblia nos diz. E ele chega e clama ao Senhor, falando com o Senhor que ele tinha edificado aquela casa para realmente o lugar da habitação de Deus entre os homens. E em outra parte do texto nós vamos encontrar Salomão falando com o Senhor, dizendo: Ó Senhor, eu sei que nem o céu, nem os céus dos céus pode conter a sua presença. Isso falando realmente de toda a glória, majestade, plenitude do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas Salomão ele clama ao Senhor para que, da forma que Deus ele mesmo preparou pela tua graça, misericórdia para com a nossa vida, o homem, que ele vinha nesta forma realmente habitar naquele templo, naquele lugar, porque Salomão ele estava consciente de que toda a riqueza e glória material que havia naquele templo não poderia lhe trazer o benefício, o retorno, a segurança, a paz que Israel precisava, a vitória em meio aos pelejos, o livramento nas horas das dificuldades, das pestes que viessem. Salomão sabia que a única coisa de maior importância era a presença do Senhor. Então Salomão ele clama ao Senhor e fala: Senhor, olha, eu preparei uma casa para a sua habitação. E se nós olharmos no escorrer da mensagem, nós vamos realmente ver Salomão clamando o Senhor, falando com respeito a Davi, toda a promessa que estava ali realmente envolvendo este templo e a presença do Senhor vindo a este templo. Salomão então ele clama ao Senhor, e quando ele termina ali, ele fala: Senhor, olha, agora te levanta, Senhor Deus, entra para o teu repouso.
Quer dizer, entra para a tua casa, junto com a arca, né, que é simbolismo maior da presença do Senhor, junto com os sacerdotes, que serão aqueles que apresentarão o povo, a nação diante do Senhor. Então Salomão, ele clama a presença de Deus, ele busca a presença de Deus para aquele tempo. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver realmente o Senhor respondendo, quando o capítulo 7, o versículo 1, já nos começa trazendo uma grande mensagem, quando diz que Salomão, acabando de orar, de clamar o Senhor, de repente desce fogo do céu e ele consome os holocaustos, consome o sacrifício, as ofertas que Salomão havia ali oferecido em gratidão a Deus pelo terno do templo, em louvor e adoração a Deus, sem que realmente os homens viessem içar fogo, mas fogo desce do céu, a glória do Senhor enche aquela casa. Então ali demonstrando ou trazendo uma prova a Salomão de que, olha, Salomão, a sua oração foi ouvida e agora a minha presença está neste lugar. E ainda no capítulo 7 nós vamos ver o Senhor, ele falando ainda, para que nós não venhamos tomar muito tempo, o versículo 15, ele diz, olha, agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O que é isso? O Senhor está falando agora, minha presença vai estar neste templo. Agora o mais precioso que o ouro, o mais precioso que a prata, o mais precioso que os belos tecidos, o mais precioso do que as madeiras mais nobres, é a minha presença, e agora a minha presença vai estar neste templo. Então Salomão, eu creio que naquele momento se sentiu realizado, e glorificou, exaltou o Senhor, porque agora ele sabia que o mais importante, o mais essencial estava naquele templo, que era a presença do Senhor. E o que isso traz para nós de mensagem, irmãos, é que nós precisamos da presença do Senhor. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele é realmente, como diz o hino, uma folha seca lançada ao chão, sem destino, sem direção, e que a qualquer momento pode se sucumbir. E o pior não é nem sucumbir em questão material, perder a vida, descer a cova, mas é uma eternidade que tem preparada para cada ser humano, indiferente de ser cristão ou não, indiferente de aceitar a fé ou não, uma eternidade espera. E nós precisamos da presença de Deus para que nós possamos trazer em nós a paz e a alegria de espírito de que, quando nós sairmos desta vida para a eternidade, nós teremos a eternidade com Deus. Mas também não somente na eternidade, mas ainda hoje nós precisamos da presença de Deus. Nós vemos que, como aquele templo estava forrado de ouro, de prata e coisas preciosas, e Salomão, ele via necessidade. Por quê? Porque ele sabia que ouro e prata não lhe trazia a solução necessária para toda a sua vida, não lhe trazia a resposta necessária para toda a sua vida, não lhe traria realmente o que ele realmente precisava de conforto, de paz, de alegria para ele, para a nação, a todo momento, a todo instante ou a qualquer custo. E ele sabia que só o Senhor. Nós também sabemos, temos consciência disso, de que só a presença de Deus na nossa vida, em momentos que nós estamos vivendo de luta, de peleja, de dificuldade, só a presença de Deus pode nos trazer este conforto, esta alegria, esta paz. Nós olhamos aí em nossa volta, vemos pessoas realmente forradas de bens, de ouro, de contas bancárias gordas, e que sofrem, não tem paz, não tem alegria. A gente vê que eles padecem de enfermidades como nós mesmos, de classe social baixa. E muitas vezes nós que somos de classe social baixa, a maioria das vezes nós conseguimos viver até mais tempo com um certo tipo de enfermidade do que muitas pessoas que estão forradas de bem. Isso é porque a misericórdia, a graça do Senhor, ela repousa sobre nós, e principalmente sobre aqueles mais necessitados e carentes, nos mostrando que nós precisamos da presença de Deus. O salmista vai dizer que o Senhor, se o Senhor não edifica a casa, irmão, trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, irmão, vigia a sentinela, mostrando, olha, você e eu precisamos da presença de Deus. Não adianta nós
sairmos de manhã, trabalharmos duro, pelejarmos, não adianta todo o nosso esforço se nós não tivermos a presença de Deus a nos guardar, a nos proteger, a nos dar graça. Nós vemos quantas pessoas que estão aí realmente socialmente bem, mas estão depressivos, angustiosos, estão morrendo às mínguas, suicidando. Por quê? Por falta da presença de Deus. Isso acontece com os da classe social baixa? Acontece, mas a necessidade da presença de Deus. Então que nesta tarde, ou neste momento, ou nesta manhã que você estiver ouvindo este vídeo, ou nesta noite, madrugada que você estiver ouvindo esse vídeo, olha, medita numa coisa. Nós precisamos da presença de Deus. Busque a presença de Deus para a sua vida. Busque a presença de Deus para o seu lar, para a sua família, e você vai ver que as coisas serão bem mais fáceis. Você vai vencer as lutas, vai vencer as dificuldades, vai vencer as pelejas com mais facilidade, porque a presença de Deus vai trazer conforto, alegria para a minha, para a sua vida, a cada dia, a cada instante da nossa vida, e vai nos dar grandes livramentos. O Senhor irá operar maravilha na minha e na sua vida, dia após dia, porque o bem maior que nós temos e podemos reter na nossa vida é a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Eu agradeço por este momento que vocês estiveram aqui, melhor dizendo, estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.